Aí o primeiro que eu fiz foi um festival que se chama Festival de Clipes e Bandas, que era de clipes e bandas. Eu sou muito criativo com nomes. Eu gosto. Pra quem não sabe, o Gustavo e eu, a gente compartilha da mesma ideia de quando tu tem uma caneca, ela deve se chamar caneca. É isso. E quando você tem uma mesa, ela deve se chamar mesa. Se eu tivesse um banco, ele se chamaria banco. É exatamente. E eu vi que roubaram a nossa ideia. Tem uma marca de água que chama Água. Que absurdo. Não, acho isso muito errado. Tem que patentear errado. Esse é o tipo de ideia. Eu tive um cachorro chamado Cachorro, né? Quando eu morava na Angélica aqui. E a veterinária disse, não pode, o cachorro não pode. Como não? Mas o cachorro não é um cachorro. Eu disse, não, mas ele tem que ter um nome. O nome dele é cachorro. Exato. Daí, depois de muita briga, colocaram o nome do cachorro, mas eu chamava ele de cachorro. Mas enfim, a veterinária registrou. E a Água como Água e festival de clipes e bandas. É um festival de clipes e bandas. Muito bom. E era super legal, assim, a gente pegava... uma música de um artista famoso para qual não houvesse um videoclipe. Aí a gente disponibilizava essa música para as pessoas fazerem o videoclipe daquela música e o melhor ia virar o clipe oficial escolhido pelo artista. Legal. E aí a gente começou a primeira edição com o Gilberto Gil, tal, tipo, uns artistas legais. A gente foi pegando, a gente fez 6 edições, acho, 6 anos desse evento, e daí tinha os shows no final, tinham shows no meio, das melhores bandas também, e daí no final tinham bandas que abriam pro show final do Gilberto Gil. O Gilberto Gil não chegou a fazer, ele só cedeu o clipe. E vai mas aí. Os outros, a Celta, tipo, tinha bastante, Arnaldo Antunes, Fernando Takai, passou bastante, sei lá, uns 15 artistas a gente fez aí, durante 20, sabe, durante esses anos. Aí eu fiz um outro, em paralelo ao Festival de Clipes e Bandas, eu criei também um outro festival, no mesmo ano, que se chamava Big Festival. Um festival de games. Não faz sentido. Por que não era assim? Por que não chamava Festival de Games? Porque era... Ô, Gustavo. Sabe que o Big mudou de nome umas 3 vezes sem mudar de nome, né? Eu sei. Porque é uma sigla, né? Chamava Brazilian International Games Festival. O primeiro ano era assim. O primeiro era internacional? Era international. Não sabia. Aí, no segundo ano, a gente mudou para Brazil's Independent Games Festival. Ok. E daí, mais recentemente, antes de juntar com o Omelete, a gente tomou uma decisão mais estratégica de transformar num nome meio genérico, assim, tipo chinês, assim. Que é Best International Games Festival, pra gente não ficar só com a ideia de que... Tinha que ser Brasília. Porque sempre foi um festival internacional. Sim. Então, a gente viu que o público achava que era só de jogo brasileiro. Perfeito. Tanto que houveram vários protestos. Exato. Se tu não quiser falar sobre isso, eu vou entender. Não, posso falar sobre qualquer coisa. Houve vários protestos de vários tipos. Não, isso é uma coisa que eu achei muito divertida na história do Big, que é o fato de... das pessoas, como tu disseste, o Big mudou de nome várias vezes, sem mudar de nome, e os protestos mudaram sem mudar de protesto. Real, é o mesmo. É o mesmo protesto. Que era que os jogos brasileiros não eram bem vistos, que as marcas tinham tomado conta, ou que a indústria tomou conta. Logo no começo, no primeiro ano, a briga era que onde já se viu dar prêmio para jogo internacional. Eu falo, mano, mas se o jogo é melhor, a gente vai dar prêmio pro jogo, né? E acho que as pessoas foram entendendo, né? Porque tanto é que na primeira edição tinham, sei lá, 5 jogos brasileiros. Na edição do ano passado tinham 43 jogos brasileiros, 42 jogos. Os jogos melhoraram muito. A gente também aumentou a gama e a capacidade, né, da indústria brasileira de fazer games. Quando a gente começou o Big Festival, tinham 20 estúdios no Brasil. Exato. Se tanto, tinham 20 estúdios. Na Abra Games tinha... 6. 7. Não sei. Eu conto que a minha mudança para São Paulo, que eu fiz foi entrar no site da Abra Games, ver todas as empresas que tinham de games brasileira e mandar o currículo para elas, para me mudar para cá. E justamente uma empresa que eu não mandei o currículo foi a que me chamou. Mas que foi a Webcore Games. Sim. Mas
pra mim, ali era a referência, tipo, ali era onde tinham as empresas, realmente. Então, mandei inclusive pra 44 Pico Largo. Que você deve conhecer da Ale Machado. Sim, claro. Então... a Ale, na verdade, a gente criou, o conceito do Big Festival foi criado por 4 pessoas. A Ale Machado, a Eliana Russi, a Melina, que era a mulher do Ale Machado. Que é uma mega produtora, quando eu sei. E eu. E aí, cada um com as suas competências, a gente foi colocando o negócio de pé. No começo, o único que entendia de game ali era o Ale, que agora é a Ale. Uhum. E a gente foi entendendo como é que a gente ia modelar, né? A gente modelou não só baseado no IGF, né? O Indie Games Festival de São Francisco, mas também no Animamundi, né? Que é um festival de animação. É daqui? Que é um dos maiores do mundo, né? Ele tem algumas edições que tem alguns anos que ele não tá acontecendo mais. Então, putz. Ele já foi, então. Já foi. Espero que ele volte em breve. E teve até uma edição que a gente fez em conjunto, a parte de mercado com a Animamundi e tal, porque eu sempre fiz força para juntar os... Sim, esses dois lados. São primos muito próximos, né? Muito próximos. De absurdo. Estrutura e a gente tem muitos estúdios de animação muito bem estruturados no Brasil. Sim. Que se trabalhassem junto com a galera de game, a gente podia voar mais longe. Ainda tenho essa tese e ainda defendo essa tese. Alguns estão comprando essa tese, né? Sim. Não, eu concordo totalmente. Tanto que, como a gente já conversou, estar na Kidscreen, entender essa parte de animação, entender toda essa ideia de que existe esse mercado que até beberia bem de um do outro e vice-versa. Poxa, faz todo sentido tu ter a animação que vende o jogo que vende animação, que no final dos contos vende brinquedo, que é o motivo. Produtos meio misturados, né? Pega um personagem de um, coloca no jogo, o outro faz a série. Sim, total. Tudo isso pode fluir, né? Contar histórias em paralelo. Então, eu acho que isso é super importante. Então, concordo contigo. E a partir daí, fazendo o Big Festival, eu sei o quão difícil deve ter sido para vocês. Quando que teve algum momento que tu dissesse, cara, não vai... Alguns momentos, né, que a gente achava que não ia ter a edição seguinte. Ele demorou muito tempo para dar algum dinheiro, né? Sim. O que me sustentava era um outro evento de música que eu criei, que ficou bem grande, mas também não existe mais, se chamava Dia da Música, que era um evento no país inteiro e tal. Uhum. Mas eu sabia que tinha uma chance de o negócio crescer, né? E dar certo a longo prazo. E foi dando. Mas eu entendo que foi dando, mas eu lembro, assim, poxa, ele existiu na Vergueiro durante algum tempo. Acho que foram 5 anos na Vergueiro. 5 anos na Vergueiro. Quando que tu perdeste as parcerias? Acho que a Eliana ficou lá o tempo inteiro. É que a Eliana... orbitou. A Eliana foi para Abra Games fazer ela foi diretora, como chama? A diretora executiva, né? Uhum. Da Abra Games até agora, que ela... Sim. Veio pra games, voltou pra casa. A Ale, ela foi tendo uma carreira progressivamente de filmes. Uhum. A gente fez o caminho contrário. Eu tinha mais uma carreira de filmes e ela tinha mais uma carreira de games naquela época. Uhum. E a gente foi meio que trocando. Ela fez alguns filmes de bastante sucesso, Sim. Netflix e tal. Mas ela acompanhou durante vários anos. Ela é sócia ainda. Não sabia que ela era sócia. Ela é. Olha. Ela não é uma sócia atuante. Não trabalha, mas é sócia do... Interessante. Essa é uma informação que eu jamais soube. E a esposa é ex-mulher dela? Não. A ex-mulher, a gente comprou a Melina. A gente comprou a parte dela, né? Entendi. Na época. Por um biscoito e um chiclete. Na época. Não, na época, pra mim, foi difícil pagar. Não, então foi uma brincadeira. Ela ficou... acho que ela... Não sei se ela é magoada com isso. Acho que ela é, até hoje. Mas eu
fiz o que eu achava que era Justo. Justo. Ela topou na época. Então, paciência. Mas qualquer coisa, nada que uma cerveja e uma conversa não resolva. Talvez. Ok. E me conta agora como é Gamescom sendo Gamescom. Como foi o primeiro passo com o Omelete e como foi o segundo passo? Olha, a briga não tá ganha ainda, né? Assim, tipo... Não está ganha? Não, assim, tipo, no sentido de que é um evento muito grande, muito caro. Sim, que não tá estabelecido. Todo mundo tá achando assim, tá ganha. A gente tem um plano de investimento de 3 anos para ver se coloca o negócio de pé. Sim, e a gente ainda tá no meio dele com vários desafios, mas obviamente é outro patamar. A gente passou a pandemia sem falir. Fez 2 edições online. Fizemos 2 edições online, a primeira só B2B, em que a indústria compareceu e foi super legal. Sim. Assim, a indústria entra nas publishers e tal, ninguém ganhou, assim, a gente contratou uma equipe pequena, pagou todo mundo, eu não ganhei nenhum dinheiro, mas o negócio ficou de pé. Esse foi o que eu apresentei? Foi. Ah, tá. Não. Foi o seguinte, então tiveram 3. Teve um que tinha... Eu acho que foi o primeiro. O primeiro online. Foi o primeiro, porque o segundo daí é o que tinha um festival. Isso, exatamente. Porque a gente não tinha a preparação para fazer a competição de games no primeiro ano. Sim. Aí a gente preparou isso para o segundo ano, que é a plataforma que continua de jogos online, que a gente ainda tem. Vocês tinham até um estúdio, né, no segundo, né? Sim. Tinha alguém no estúdio apresentando. Sim. A gente fez gravação Covid total, mas a gente tomou... A gente fez escolhas que se provam corretas, assim, muitos eventos gastaram, parece, pelo que me disseram, inclusive a E3 fez isso, gastou os tubos em soluções que eu considerava muito megalomaníacas porque estava sendo entregue, né? Sim. De fazer plataformas imersivas de 3D. Não, cara, era conteúdo, jogo para jogar. Perfeito. Então, é isso, que você tá online, em casa, vamos fazer... Aí foi super legal, tipo, no segundo ano de pandemia a gente conseguiu que 100% ou 98% dos jogos participantes do Big disponibilizassem gratuitamente uma versão jogável online. Então foi super legal, a gente inventou umas coisas do tipo... a gente fez sala de networking, a gente achou umas soluções... Esse foi da primeira. Que era uma casa, teve festa numa casa, e daí tu caminhava virtualmente pela uma casinha em 2D. Não, essa é da segunda. Da primeira era uma coisa mais tosca, assim, que era tipo só uma sala que você podia sentar numas cadeiras. Isso, assim. Exatamente. Não, mas esse outro era tipo, quando você chegava, era 2D total, simples, mas ele tinha vários ambientes. O primeiro era só um ambiente. Eu achei que esse fosse do primeiro. É o segundo. O segundo tinha até um segundo andar, tinha um deck, tinha umas coisas. Não, esse aí foi bem legal. Foi realmente bem legal. Foi muito divertido participar e tá em reunião, tá ali. A gente tava todo mundo trancado em casa, em Covid, e foi... E tem uma reunião. Rolou. Tem umas salas... E rolou negócio. Rolou. Assim, não é a mesma coisa que um evento ao vivo, né? Mas... Sim. Deu. Aí logo depois da pandemia... eu encontrei no primeiro evento que eu fui, que era o Prêmio de Esportes Brasil. Sim. Lá no Memorial da América Latina. Tava todo mundo assim, ainda meio tipo, será que acontece? Com máscara? Será que não sei o quê? Sim. E aí eu encontrei o Pierre, que é o CEO do Omelete. Sim. E eu conheço o Pierre eu acho que o segundo Big. Ele foi visitar o Big. Ele foi visitar, Olha. Ele falou, cara, tudo bem, eu vou fazer um evento, tal, não sei o quê. Eles não tinham feito ainda, CCXP. Eu falei, pô, legal, tal, quer que eu apresente aqui? Eu apresentei o evento inteiro, ele, pô, que legal, parabéns, tal. Depois que eu fui descobrir que o evento era a CCXP, né? Sim. E aí, desde então, a gente já se falava, tal, não sei o quê. Daí, nesse evento, primeiro evento pós-pandemia que eu encontrei com o Pierre, eu falei, cara, estamos precisando almoçar, né, tal, não sei o quê. A gente foi almoçar e a gente fechou a sociedade ali no almoço. Eu falei, cara, será que não tá na hora de se juntar? Tipo, eu sou bom de B2B, você é bom de B2C, que tal, né? E aí a gente se juntou com o Omelete. Aí naquele ano
Foi na pontinha lá Eu fui na Gamescom... foi na pontinha do de São Paulo. Do São Paulo Expo. O Pierre me jogou já logo no... Tipo, vai pro pavilhão. Quase morri naquela edição. Porque a gente tava com o mesmo tamanho de equipe, mesma estrutura, pra fazer no pavilhão é outro brinquedo, né? Sim. E aí, naquele mesmo ano, quando eu fui pra Gamescom, eu já fui meio tipo... Cara, acho que a gente tem que fazer alguma coisa, porque o Omelete já foi sócio da Gamescom. Sim. Na CCXP Colônia. Colônia, sim, eu sei. Que foi logo em 2019, logo antes da pandemia, e que, tipo, parou por causa da pandemia. A gente chegou a trabalhar com o Érico, que é um cara super bacana, assim, com o Érico e com o Matheus. Até com a questão da Magazine. Da o quê? Magazine Luiza. Com a Magazine, então, naquela época a gente estava tentando fazer uma parceria com eles, que no final eles não quiseram, porque, tipo, eles tinham outros planos de fazer outras coisas, e aí logo em seguida que eu encontrei o Pierre. Assim, Sim. então Sim. foi meio essa história. Mas o Omelete já tinha ido para a Alemanha com a proposta de trazer a Gamescom naquela época para cá. Não sei que ano que era isso, acho que era 2016, 17. Não, acho que já é 17, 18. Eu já tava em Porto Alegre. Por aí. E aí o pessoal, parece que os alemães falaram, não, a Gamescom não, mas esse portfólio aí que você mostrou, esse evento aí, vocês que fazem? E aí eles levaram a CXP para lá. Sim. Então eles já tinham uma relação, tal, de confiança. Daí eu fui lá na Gamescom e acabei achando caminhos. E a ideia nem era, tipo, fazer Gamescom Latam. Foi, assim, era uma das possibilidades. Mas eu fui falar sobre Big Festival, vamos colaborar pro Big Festival. Sì. E aí acabou rolando. Eu lembro dessa conversa. Aconteceu isso aí. Estão pensando sobre a opção de Gamescom. Eu fui na Gamescom de 17 lá. Antes do Omelete e tudo mais. Ah, legal. Foi uma das primeiras que a gente fez. Eu acho que... Eu fico muito feliz. E daí, agora tendo esse evento que já tá batendo na porta de novo, quais são as expectativas para este ano? Como sempre, é sobreviver, né? Assim, tipo, chegar vivo do outro lado. É muito grande, né? A gente tá indo... O ano passado tinha 25 mil metros quadrados. Sim. Esse ano é 60. Nossa, 3 vezes mais. Mais que 3 vezes mais. Não, 3 vezes não. Dá 2 vezes e um pouco. Mas tem, assim, diferenças porque o B2B, ele vai ser num pedaço separado. Quer dizer, separado. É no mesmo lugar, assim, mas mais afastado. Mas é um puta desafio, né? Colocar um evento de pé, mas com umas perspectivas saindo. Né? Sim, eu vejo que tá todo mundo muito empolgado com a Gamescom Latam. Eu tenho visto, assim, tá todo mundo já na expectativa de sair e ser a Gamescom, né? Simplesmente... Eu acho que é uma grande... Agora a gente tem autorização até para falar que a Gamescom não precisa... No Brasil, a gente não precisa usar o Latam para o público final. Assim. Pode só chamar de Gamescom. Pode chamar de Gamescom, porque a gente ficou tentando falar para eles, cara... Porque a decisão do nome também foi uma decisão difícil. Sim. Latam. América. Para B2B, sim. É ótimo, Latam. Super, todo mundo entende o que significa. Sim. Pro público final, as pessoas acham que é patrocinado pela Latam. Eu tive isso no táxi. Tipo, ninguém vai entender o que é isso daí. Daí a gente demorou pra falar com os alemães, mas eles acabaram entendendo, tipo, não, beleza, então no Brasil vocês podem chamar de Gamescom, porque ninguém vai confundir, tipo, não tem como confundir, o evento aqui. O público geral não sabe, né? Eu que chamo a Gamescom Europa, né? Agora, pra gente poder se alinhar, porque uma acontece antes, a outra acontece depois, e tentar acertar quando que tu vai ter uma reunião, uma coisa assim, daí pro B2B realmente faz todo sentido, né? Mas enquanto isso, acho que é uma grande possibilidade. Fico muito feliz de ter agora esse evento e o Big realmente ser Big. E parabéns por isso. Obrigado. Parabéns mesmo. E você vai gostar de como a gente tá colocando... Porque eu fiquei olhando o ano passado a parte do Big Festival, né? Dos jogos da competição. Sim. Gigante, né? Tipo, eu cheguei à conclusão que aquele espaço lá era maior do que todo o espaço que a gente tinha no Centro Cultural São Paulo. Só o espaço do... Só isso. Aí eu falei, cara, mas é tudo nosso, né? Por que a gente coloca tudo num lugar só? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai espalhar o Big Festival pelo evento inteiro, assim.
nas categorias. A gente vai voltar como era antigamente. Lembra quando era dividido por categoria? Então a gente vai ter uma ilha com multiplayer, uma ilha com mobile, uma ilha muito inteligente. E aí a gente vai fazer um percurso pelas avenidas principais. O Big vai estar nas avenidas principais do evento. Perfeito. Então vai ficar, acho que bem legal. Bem legal. As preocupações são essas e, obviamente, o B2B ficar numa área interessante, assim. Não, agora vai ficar uma coisa que só a gente vai ter, acho que, como evento, né? Porque o AMB tem o hotel lá, o Holiday Inn dentro, né? Sim. E o B2B vai ser naquele pedaço que é na frente do Holiday Inn. Então você vai poder sair do lobby do hotel. Caminhar e entrar já. Caminhar e entrar. Eu já fiz reuniões falando sobre isso. Então, é muito legal, muito legal. O algoritmo tá de olho em você. Se não curtir, comentar e compartilhar, ele vai achar que você gosta de vídeos ruins e começar a recomendar uns conteúdos bem duvidosos. E a gente não quer isso, né? Então melhor garantir e assistir o episódio inteiro